e aproveitando essa questão de estar sempre estudando e se atualizando e, né, as mudanças que o mercado vai gerando, a gente já comentou um pouquinho, eu queria me aprofundar nisso, na questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E eu já, né, eu já consigo fazer uma rápida associação da importância que esse assunto forense computacional tem com correlacionados à Lei Geral de Proteção de Dados, justamente, né, num possível incidente agora, né, a lei já tá em vigor, mas as penalidades e as punições vão começar a vigorar a partir de agosto desse ano, né, para quem não estava ciente ainda, fica, né, a dica, que a partir de agosto os órgãos, né, fiscalizadores, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já vão poder começar a até multar as empresas que não estiverem adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados, e não só multar, né, tem outras penalizações ali que também podem ser aplicadas. E dentro disso também entra a questão dos processos judiciais, né, do titular se sentir lesado e poder entrar com um processo contra uma empresa, e aí essa empresa pega, na verdade, o vazamento, o incidente que, né, que vazou a informação do titular não foi na empresa, pode ter sido numa empresa terceira, que é um controlador, que é um operador. Então, aí entra num processo judicial, isso acaba se tornando extremamente complexo, né? Você conseguir identificar de quem foi a culpa, de onde esse dado vazou. E eu imagino que a forense computacional pode ser extremamente explorada nesse sentido, né? Na verdade, é extremamente necessária, essencial nesse sentido, para justamente identificar quem que foi, da onde vazou o dado, para identificar quem que é o principal culpado ali. Obviamente o controlador sempre tem um nível de responsabilidade, mas, né, ele poder se defender, deixando claro que foi o operador que causou o incidente. E aí como encaixa, né, e qual a experiência que você já está tendo, que imagino que isso daí já deve fazer parte da sua realidade, né, Marcelo? Como você já está aplicando, como já estão procurando você referente a esse assunto de Lei Geral de Proteção de Dados dentro da forense computacional. E chegarmos à forense, nós começamos com um incidente. Então, o tema que propicia isso é a parte de Cybersecurity Incident Response Team, também chamado de CSIRT. Todo o processo hoje começa, inclusive, se nós seguirmos o que traz a NPD, a notificação deve ocorrer no prazo de 48 horas, sendo que existe aí até um formulário e um acesso que deve ser cadastrado para o interessado. Todo o processo investigativo também deve levar em consideração o que deve ser produzido dentro de um laudo pericial. Então, todo o princípio relacionado à minimização de exposição de dados no produto que eu vou gerar, que é o laudo, deve considerar também a proteção de dados pessoais. Eu não estou acima da lei. Esse é um ponto importante. E quando o Thiago até comentou assim, em agosto vão começar a aplicação das multas. Perfeito? Das multas. Mas, se nós entrarmos atrás na história, nós vamos lembrar que a Netshoes ela foi condenada por um termo de ajustamento e conduta do Distrito Federal a pagar 500 mil de multa. Isso em 2018. Então, as multas a partir de agosto. As outras ações, sejam elas cíveis ou de qualquer outra natureza, elas já podem ser aplicadas há muito tempo. Inclusive, logo que a lei ela realmente entrou em vigor, não as penalidades, mas entrou em vigor em setembro do ano passado, nós tivemos a história de uma construtora conhecida que foi penalizada em 10 mil reais. Então, nós entendemos que a penalização pode ocorrer a todo momento. Independente da própria lei, ela está entrando em vigor em relação à penalidade, ou seja, ela já está em vigor, mas as penalidades estão no período de vacância, de tal forma que a perícia ela é fundamental para que o profissional que atue nessa área saiba das suas restrições quanto à utilização de informações. Então, por exemplo, Thiago, se você me pede que eu faça uma perícia e aí eu pegue um e-mail e a senha de alguém e acesse o ambiente que estiver lá disponível no computador, eu não posso, porque estarei ferindo outra lei que está atrelado à falsidade ideológica. Isso está dentro do Código de Processo Penal. Isso pode dar cadeia. Então, esse entendimento mais amplo da lei é uma obrigação do profissional que atua nessa área de perícia. LGPD é uma delas. Então, você imagina o ordenamento que você tem que estudar. E, claro, isso inclui jurisprudências, medidas provisórias, entre outros. Entendi. Então, até eu já vi bastante casos, né? Tem
divulgações de notícias, né, de pessoas que estão entrando com processos baseados, né, em outras leis, né, como o Código de Defesa do Consumidor, né, que, querendo ou não, né, a má utilização dos seus dados ainda fere alguns princípios do Código de Defesa do Consumidor, e até também como danos morais, né, porque se vaza, às vezes, uma informação pessoal sua, que você não queria que fosse compartilhada, né? Às vezes desde uma imagem constrangedora, uma informação referente a um gosto pessoal, seu, alguma coisa do tipo, que pode te lesar de alguma forma, gerar, né, um estresse ali, um problema no seu convívio social, você também poderia aí entrar com a questão dos danos morais, né? Então, mas sem dúvida. E assim, você tem algum exemplo já prático de que já estão começando a utilizar, solicitar os seus serviços, ou que você viu aí o pessoal fazendo análise forense para conseguir identificar quem foi o culpado em cima de um incidente de vazamento de dado pessoal, alguma coisa do tipo? Então, isso não é de agora, né? Já é de longa data. E, para que pareça, aumentaram os casos que eu estou tendo que trabalhar relacionado ao potencial vazamento de dados. É. Então, sim, eu falo que nossa, tinha tempos atrás que eu falava, tem uma perícia por mês. Hoje, eu não sei quantas perícias acabam surgindo por mês. E nesse caso, tem situações que, olha, se tem evidência, beleza, se não tem evidência, você esquece, eu não vou poder te ajudar. Isso vai desde situação de sabotagem, de desenvolvedor que tem acesso. Então, aí é uma coisa importante, tá, Thiago? Muitas pessoas acham que o incidente de segurança ocorre porque houve um atacante mega hiperblasta que explorou uma fragilidade zero day que não tinha disponível no mercado. A verdade é muito diferente disso. No final das contas, é alguém que tem acesso, que está dentro da rede e que é de confiança. Então, essas situações aumentam cada vez mais. Claro que há pessoas que, inclusive, estão gerando algumas notificações nesse sentido, que a empresa precisa fazer uma análise mais profunda para poder verificar se algo errado está acontecendo. Mas é muito normal, hoje, eu percebi que titulares já estão entrando em contato com as empresas, e aí não estou falando nem no meu papel como consultor em segurança, mas que a empresa precisa garantir os logs e registros de que em algum momento houve o consentimento, que estava tudo protegido, que estava tudo seguro, que não foi culpa da empresa, e sim culpa do titular que usou indevidamente os seus sistemas e suas credenciais. Não. Putz. E realmente, aí, Marcelo, até a gente, né, já está indo próximo para finalização aí do podcast. Então, nesse sentido, né, nesse tema, eu acho que é bem importante. Eu queria ver quais são as suas principais recomendações ali, tanto para o gerente TI, né, que é o responsável ali pela gestão da área de tecnologia, é o principal responsável ali para definir essas normas de como utilizar os sistemas, mas para as empresas como um todo. Quais recomendações que você dá para não acontecer isso, né? Você deu como exemplo que teve algumas situações que te procuraram e você falaram, não tem evidência. Como é que você consegue exemplificar e quais recomendações principais que você dá para o pessoal começar a conseguir ter essas evidências para evitar conseguir, né, se proteger num possível incidente? Bom, a gente recomenda que os logs, tanto de sistema operacional quanto de rede e das aplicações, sejam gerados. Se possível, que eles sejam consolidados num sistema de syslog, ou seja, que eles permitam, inclusive, ser depois trazidos em algum ambiente que esses logs possam ser correlacionados, analisados, importados e até utilizados para fazer query, se possível, para poder facilitar todo o processo. Não adianta ter log se o horário de sincronismo de relógio está errado. Então, tem algumas prerrogativas importantes do tipo, olha, alguém apagou um arquivo na rede. Aí, aquela rede Microsoft, você tem logs do AD, do seu file server? Tenho. Então, me forneça o seu Security EVT ou EVTX, né, que é agora a versão atual. Dê uma olhada. Você configurou aquelas coisas nas suas policies para você poder saber as operações dentro dos seus arquivos? Configurei. Então, beleza, me dê. Eu só estou vendo logon. Pô, você não configurou isso, você não estaria aqui. Aí o cara fica xingando o pessoal do TI. Assim, não, você não deve xingar. Porque isso também vem ocupar espaço. Então, todo o planejamento de armazenamento de registros tem que ser condizente com a sua capacidade de armazenar, senão, se a sua capacidade for muito pequena, eles vão se sobrescrever, às vezes, no mesmo dia. Então, a estratégia de manter registros dentro do seu ambiente tem que ser compatível com seus servidores, suas aplicações, seus sistemas de banco de dados e demais outros dispositivos que possam servir até como evidência.
que não até o seu sistema de monitoramento de vigilância pelos mecanismos de CFTV. Então, tudo vale para poder identificar alguém. Agora, uma coisa, Thiago, usuário genérico dentro da rede, quando você tem e você não sabe quem usa, é pênalti. Fica difícil identificar quem foi o autor de uma situação como essa. Então, essas são, pelo menos, poucas dicas aí para vocês, para, pelo menos, se tiver um ambiente frágil e chegarem até me contatar, e eu tiver que falar, olha, para agora não dá, mas eu espero que você faça isso, porque eu não posso dizer que eu posso te ajudar, será ruim? É triste. Isso é me chamar, inclusive, né? Sim, não, mas é legal. Então é níveis, né? Então, assim, a questão a principal que eu acho que, sinceramente, o pessoal se preocupa com muitas partes da gestão da área de TI, vários serviços, né, baseado no ITIL, ou várias recomendações da ISO 27000 de segurança e tal. E eu sendo bem sincero, eu acho que às vezes deixa um pouco de lado a questão da importância dessa gestão dos logs, né, Marcelo? E aí vem, assim, desde o básico, né, de você ter os logs do Firewall, que é a porta de entrada e saída para a internet. Então, o mínimo do mínimo que você tem que ter esses logs armazenados ali por um período determinado, um período adequado, né, para você poder fazer essas revisões e caso aconteça algum incidente, você conseguir, né, fazer essa avaliação. Mas aí entra níveis, né, que nem você falou, daí log da rede em si, você puxar os logs do servidor do switch core e armazenar num Xlog é o suficiente? Ou em que nível que você tem que chegar numa plataforma de CIEM que você coloca lá, né? Ele vai coletando os dados de diversos pontos da rede e correlaciona isso. Obviamente, daí são sistemas mais caros, uma empresa às vezes menor não vai conseguir investir nisso. Aí vem os logs das próprias aplicações, né? Dos próprios bancos de dados, dos sistemas que rodam dentro da empresa, em que nível que eles conseguem fornecer os detalhes dos acessos dos usuários, ou não determina exatamente o usuário, só determina o IP, e o IP você não consegue comprovar nada. E aí vai nesses níveis, né? O que você acha que é o básico do básico para um cara que está começando a pensar nisso agora? Olha, se o sistema puder gerar coisas que permitem identificar a origem, principalmente, já fico feliz. Mas muitos que estão em nuvem, por exemplo, usam o Amazon, sabe, habilita o audit, quer ter uma análise mais inteligente, usa o CloudTrail. Quer alguma coisa mais detalhada? Então utiliza algum sistema de Elastic. Utiliza lá o Kibana, o Bit, o Logstash. Você tem tecnologia on-premises? Pô, instala numa máquina Linux o syslog e tem storage. Isso é uma questão tudo de sabor, sabe? Sim. E aí a gente pode ficar a noite inteira só falando que nem time de futebol. Que sabor você Não, gosta? mas pô, são dicas importantes, né? Pensando nos cenários mais críticos aí e tal. Já acho que já ajuda bastante o pessoal já ter uma linha de raciocínio, né? É importante a gente exemplificar, né? Então, pessoal, pô, eu tenho isso no meu ambiente, então eu já vou me preocupar, né? Mas legal, pô, Marcelo, muito obrigado. Obrigado por todas essas dicas aí. Tenho certeza que o pessoal tá bastante feliz. Não, tenho tanta certeza que eles realmente estão, que a gente tá tendo vários comentários aqui do pessoal agradecendo. O Paulo mandou. Estou inspirado na história ilustre do Marcelo Lau. Excelente live. Forte abraço. Obrigado, Paulo. A Gabriela Aquino falou, show esse podcast, gostou bastante também. O Alexandre, ótimo conteúdo e podcast, grande Lau, sempre claro, coeso, realista e pontual. Ó, esse Alexandre aí te paparicou. Então, obrigado, pessoal. O Carlos Bueno também mandou um muito bom. Aí pra gente encerrar, Marcelo, eu queria primeiro que você fizesse, vou te pedir duas coisas, tá? Primeiro que você fizesse o primeiro merchan, que eu tenho certeza que o pessoal que tá assistindo quer conhecer mais sobre a análise forense, quer saber os cursos que ele pode fazer. Então eu queria que você falasse um pouquinho da Data Security, dos seus cursos e tal. O pessoal que às vezes precisar do seu apoio, como ele consegue te procurar. Então faz primeiro o merchan, aí depois eu vou te pedir mais uma coisinha. Bom, acho que são dois merchans relacionados à mesma coisa. Primeiro que eu tenho uma página pessoal, www.marcelolautudojunto.com.br. E lá eu tenho trabalhos acadêmicos, eu tenho matérias televisivas, ou seja, eu deixo todo o conteúdo gratuito relacionado às coisas que eu acho que eu devo passar para as outras pessoas. E eu tenho a minha empresa também, www.datasecurity.com.br. E se vocês estiverem interessados em cursos, vários treinamentos de curta duração, consultoria em segurança e forense, fique à vontade, porque as páginas, inclusive, são bem concisas. Eu detesto ficar falando demais. Não que eu seja um mau vendedor, tá, Thiago? Mas eu tô aqui muito mais querendo compartilhar o conhecimento do que vender, tá? Sim, não, sem dúvida.
Não, mas, pô, você não precisa vender pra inspirar as pessoas. Né? Como eu falei, foi por experiência própria minha, até, né, relembrando isso. Eu te conheço há mais de 10 anos, né? Engraçado isso, né? O tempo voa. E eu tava bem no começo da minha carreira, né? Eu trabalho há 12 anos na área de segurança. E você é uma das pessoas que serviu de inspiração pra mim continuar correndo atrás, né? Crescer nessa carreira. Eu lembro até hoje, uma coisa que eu nunca esqueço, Marcelo, que eu fui. A primeira palestra de segurança da informação que eu fui foi a sua. E aí foi falando sobre o assunto de forense computacional. Na época eu não entendia nada sobre isso. E aí quando você começou a explicar, eu fiquei fascinado. Aí eu apaixonei realmente por essa área de segurança. E eu lembro que você ia com uma mochilinha cheia de cabo. E você pegava os celulares na hora. E você falou, ó, esse celular aqui tá desligado, tal, sem bateria, que se você jogou fora, que você abandonou. Aí você ia lá, pegava outra bateria, uma bateria aleatória, ligava, puxava, colocava uns cabos lá no celular. 10 anos atrás não era nem esses celulares tão tecnológicos que a gente tem hoje, né? Mas você conseguia puxar o histórico das mensagens daquele celular, um celular que já tinha sido formatado e tal. Era alguma coisa do tipo. Desculpa se eu não lembrei direito os detalhes, que faz 10 anos, tá? Mas eu achei aquilo mágico. Eu falei, nossa, caramba, meu Deus, meu celular, não posso perder isso por nada, que perigo isso. Mas você vê que, né, que legal e realmente como você inspira, você não precisa ser vendedor pra isso. Fazia muita perícia em V3 da Motorola. V3 da Motorola, já tive esse celular, inclusive. Que barato, como o tempo voa. Mas beleza, Marcelo, obrigado mesmo aí pela sua participação. E a última coisa que eu queria falar, eu queria que você encerrasse, né? Dando uma última dica pro pessoal que tá assistindo a gente aí, resumindo tudo aí que a gente falou. Eu acho que o equilíbrio, de novo, eu volto como algo importante. Se você tem um objetivo, siga atrás dos seus objetivos. Pois a única pessoa que pode dizer que você é capaz ou não de fazer algo é você. Então, acreditar, eu acho que é o primeiro ponto. A capacidade, nunca duvide da sua capacidade. Você pode ter limitações, facilidades e dificuldades, mas capacidade todo mundo tem. Então, além da gente falar que, além de você ter que acreditar em você e a sua mãe, com certeza, acreditar em você, nós temos que fazer o seguinte: a sua autoestima, o seu objetivo, ele tem que ser algo planejado. Se você simplesmente não tem uma regra, ou seja, se você não tem a insistência, a persistência sobre algo que você quer atingir, os outros não vão te ajudar. Então, esse é meu recado para vocês e pensem nisso com bastante carinho. Show de bola, Marcelo. Não necessariamente as empresas exigem que o profissional faça uma faculdade, uma graduação. Existem muitas universidades, na verdade, muitas empresas do Vale do Silício que não pedem mais, por exemplo, uma formação como essa. E eu entendo que se a pessoa é esforçada, se ela tem acesso a recursos e ela pode estudar, use o tempo que ela tem. E se alguém me fala que não tem tempo, então organiza, dê prioridade.